E já já a gente vai falar sobre a notícia que saiu aí na TNT Esportes da Argentina, tá? Notícia quente, acabou de sair, aqui o Bate-Pronto é informação sempre para vocês. Parece que o De La Cruz está incomodado no Brasil, não se adaptou ao Brasil e há um interesse do River Plate na volta do De La Cruz, tá? Eu vou ler aqui a notícia, tá? O De La Cruz, deixando bem claro para vocês, a TNT Esportes da Argentina, tá, estaria satisfeito no Flamengo. E com isso, um possível destino do uruguaio seria o retorno ao River Plate. No entanto, o time argentino já tem ciência que a negociação não vai ser fácil. 79 milhões de reais à vista que o Flamengo pagou. Aí, o Piperno, vou perguntar também para o Bruno Prado, são as coisas do futebol que, graças a Deus, né, a gente aqui na Jovem Pan não tem rabo preso com ninguém. Nem um jogador da entrevista mais mesmo, assessoria de imprensa não deixa ninguém falar com ninguém, tem muito repórter ainda, apresentador que fica babando o ovo para tentar entrevista. A verdade sobre o De La Cruz, jogador de vidro, vive machucado, só pode ser sacanagem com a minha cara, com a cara do torcedor do Flamengo, esperado no ano que vem, tentando ter paciência com o De La Cruz. Agora, se isso é verdade, que ele disse que não tá... Porra, deixa eu ser sincero com você. Claro que eles não vão falar como pilhado, mas eles têm que falar o seguinte, deixa eu ser sincero, você não tá jogando nada, você custou caro, você vive machucado, você não sai do departamento médico e é você, né, meu amigo? Ou vocês acham que vocês vão vender um jogador que estava em alta pro Flamengo, a peso de ouro, aí esse jogador não joga nada, e aí ele vai voltar pra vocês de mão beijada. Toma, River, o De La Cruz. Ele tá jogando, ele merece banco hoje no Flamengo. Quando ele joga, ele não joga nada. Ele erra passe, ele sai jogando mal. De La Cruz era uma das melhores contratações do futebol brasileiro. Por enquanto foi um vexame, foi um papelão. Não dá pra levar a sério, Piperno, o cara que não tá jogando nada, custou caro, vive machucado, falando que ele não tá satisfeito. Chega a ser ridículo, patética essa postura do De La Cruz, se for verdade, claro, a reportagem da TNT Esportes da Argentina. Se for verdade, aí eu concordo contigo, é tudo isso aí que você falou, mas veja, jogador com um histórico de lesões, talvez o Flamengo não tenha avaliado isso muito bem. Na Argentina se joga menos do que no futebol brasileiro e é claro que o River Plate jamais faria uma oferta de 16 milhões de dólares para tê-lo de volta, até porque nenhum time argentino... Fala que o River tem o padrão financeiro dos clubes brasileiros, hein? Mas já gastou bastante nos últimos tempos, né? Quem se esperava muito e foi facilmente eliminado aí pelo Atlético Mineiro. Veja, a gente está chegando um momento, a gente chegou a um momento e o da vizinhança vai ficando cada vez mais irreano aqui, é muito mais forte. Então, um jogador que, sob todos os aspectos, técnico, físico, logístico, são mercados que pagam menos. Então, é óbvio, também o jogador precisa de um tempo a mais para adaptação. Tem jogador que chega aqui, na semana que vem ele está jogando bem. Há outros que, várias vezes. Não foram poucas, não. E hoje o Gerson, para mim, é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Não estou nem considerando só jogador. Então, às vezes o jogador demora mais para se adaptar. É que o Flamengo, no momento em que ele chegou, o Flamengo tinha várias finais, muito jogo de mata-mata, muita definição, e ele está claro, diria muito sobre o caráter do jogador. Então, o jogador que chega a um time desse tamanho, ele não pode ficar de biquinho. Eu tô descontente, puxa, o cara não gosta de mim. Meu amigo, aí tem que ralar muito e justificar cada real ganho. Aliás, são muitos, né? Gente, 38 jogos de 54 possíveis contra o São Paulo, em abril. Ou seja, o De La Cruz é uma decepção, por enquanto, no Flamengo. Tá? E se for verdade que ele tá de biquinho, o Flamengo precisa tentar se livrar desse jogador. Porque é caro, dá para contratar jogadores que renderiam muito melhor no Flamengo com esse dinheiro. Agora, tem que vender caro. Que não faça um péssimo negócio no Flamengo, mas nisso o Flamengo... Se tem uma coisa que não dá para criticar no Flamengo é isso. O Flamengo vende bem jogadores.
Flamengo não vende jogador de graça porque ele não precisa de dinheiro. Então, é bom o Flamengo prestar atenção nesse assunto, ver se é verdade também. A TNT Sports, né, tem bastante credibilidade. É bom a gente deixar claro que é um veículo com credibilidade, né, no futebol, e ficar ligado para saber se realmente o De La Cruz tem interesse ou não. Eu estou aqui até tentando falar com algumas pessoas de dentro do Flamengo para ver se tem informações sobre essa situação do De La Cruz, porque para mim seria uma vergonha, para mim seria um vexame, tá? O De La Cruz querendo sair do Flamengo depois de não entregar nada. Essa é a verdade. Né, Bruno? Tá devendo muito o De La Cruz porque era esperado dele. Ele teve muitos problemas físicos e se ele realmente quer sair, eu imagino que isso deve ter um peso aí. Do número de jogos no Brasil, do calendário brasileiro, que ele sabia de conversar, não de forçar nada, e nada até agora indica que ele queira sair, né? Tem informação aí da TNT, da Argentina, mas nada do Flamengo. O Flamengo não pode liberar o jogador sem ser ressarcido, pelo menos uma boa parte do que pagou. Então, se ele tem essa vontade, cabe a ele chegar e conversar claramente. Mas é um jogador que eu acho que ainda pode ser útil ao Flamengo. Acho que é um jogador que, dentro de uma conversa, de entender as condições, ele pode ser útil. Ele fazendo uma nova temporada, já sabendo mais ainda na prática como funciona. Hoje ele joga, no outro não joga, joga outro. O Flamengo tem um elenco com bastante gente. Então, acho que... Está desvalorizado, ele veio valorizado. Agora ele está desvalorizado. Oferecia quando muito metade. Quer pegar, pega, não quer ficar com o jogador. Por que o jogador está machucado? Tem que perguntar para o departamento médico do Flamengo, que teve uma avaliação e aprovou. Né? Como é que eu não mesmo? Ué, você compra um carro, eu te vendo um carro, parece que eu não aceito. Pô, mas você me deu o cheque. Você quis o meu cheque, mas eu não quero o meu cheque. Se o Flamengo comprou um jogador com problema físico e agora quer vender de volta, vai ter que vender pela... Duas nega, o River Plate. Não vai pagar metade do preço para levar um jogador que o Flamengo contratou